E aí, pessoal, tudo bem? Bom, Flamengo e Vasco fizeram um jogo espetacular nesta quarta-feira no Maracanã, um empate em 4-4, um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro, com certeza. Tá ali cabeça a cabeça com o Grêmio e Fluminense, 5-4 pro Grêmio, como talvez os melhores jogos desse Campeonato Brasileiro, pelo menos os mais emocionantes, assim, não só com muitos gols, mas muita alternância no marcador. E para o caso desse Vasco e Flamengo, deixou algumas lições e alguns recados importantes, sobretudo para o Flamengo, para o Vasco também. Eu chego lá, tá? Até falar do Vasco também, mas falar principalmente do Flamengo, que é um time que está mais no olho do furacão aí por causa da briga pelo título nacional e pelo título da Libertadores. Bom, que recados que isso deixa para o Flamengo? Primeiro, do ponto de vista tático, o Vasco encontrou alguns problemas no Flamengo. O Vasco encontrou uma formação que criou dificuldades ao Flamengo. É muito verdade que o Flamengo jogou com menos intensidade do que deveria. O Flamengo talvez tenha ficado de salto alto no primeiro tempo, depois de fazer um gol muito rápido, com menos de 40 segundos. O Flamengo talvez tenha se acomodado um pouco demais, jogou com menos intensidade e isso favoreceu ao Vasco crescer, mas se apegar apenas nisso é tirar o mérito do Vasco, e o Vasco teve muito mérito. O Vanderlei Luxemburgo teve muito mérito. Eu já critiquei muito o Luxemburgo aqui, mas já elogiei ele também aqui. Um vídeo, vou até deixar no cantinho aqui um vídeo depois da vitória do Vasco sobre o São Paulo, que foi a vitória que eu achei que o Luxemburgo teve uma grande atuação, como teve ontem. E o Vasco colocando dois atacantes, em vez de jogar só com um, jogar dois atacantes e os dois se movimentando muito pelos dois lados, acabou confundindo a defesa do Flamengo, achou espaço atrás nas costas dos laterais e achou espaço também criando confusão com a dupla de zaga, o Rodrigo Caio e o Pablo Mari, que tiveram muitos problemas e acabaram atuando mal. O Vasco jogando com duas linhas de quatro, conseguiu bloquear bem os avanços pelos lados, conseguiu ilhar o Bruno Henrique e o Gabigol na frente, que também acabaram não conseguindo nada no primeiro tempo. No segundo tempo o espaço surgiu até pelo desgaste do Vasco e até o Bruno Henrique apareceu bem, mas o Vasco teve muito mérito ali. A formação tática do Vasco encontrou problemas e o River Plate pode ter olhado nisso, pode ter talvez o River Plate até tivesse percebido essa possibilidade, mas vai ser interessante para o time argentino perceber que um time aplicou e criou problemas para o Flamengo. Então o Flamengo tem que se debruçar sobre o que aconteceu nesse jogo para tentar identificar que movimentações, que posicionamentos, que coberturas que não funcionaram, para não deixar o River Plate, ou até em outros jogos do brasileiro, até jogos futuros do brasileiro, contra o Palmeiras, contra o Santos lá na frente, talvez o título já seja decidido, mas por algum acaso o título ainda estiver em jogo na última rodada, vai ser um jogo importante também. Então o Flamengo tem que se debruçar sobre esses jogos. Ele ainda tem um jogo contra o Grêmio nesse fim de semana, vai saber como o Flamengo vai jogar e eu chego lá. Então teve uma questão aí tática. Segunda questão é de postura em campo, de concentração. O Flamengo, desde os 5-0 sobre o Grêmio, tem jogado de forma um pouco autossuficiente demais, um pouco além da conta, mesmo na goleada contra o Corinthians por 4-1, foi um jogo que o Flamengo estava deixando o jogo rolar. O Corinthians fechou muito bem, o Flamengo não estava conseguindo abrir espaços, até que o Flamengo resolveu acelerar o jogo, conseguiu um gol, e no lance seguinte fez 2-0, acabou o primeiro tempo, e no primeiro lance do segundo tempo fez 3-0, e matou o jogo ali. Então o Flamengo, no que acelerou, ganhou o jogo até com facilidade, naquele momento, e conseguiu um placar tranquilo. Mas foi um jogo que, ao longo dos 90 minutos, foi um jogo inconstante do Flamengo, e a gente vai pegar outros jogos inconstantes do Flamengo, desde aquele 5-0 contra o Grêmio, jogo contra o CSA, jogo contra o Goiás, jogo contra o Bahia. Então o Flamengo é normal ter um relaxamento depois de um jogo super decisivo como foi o contra o Grêmio, uma pressão muito grande, uma expectativa muito grande. O Flamengo deu tudo naquele jogo e ganhou um placar absurdo de 5-0 em cima do Grêmio, e é óbvio que os jogadores vão ficar jogando na quarta marcha, não vão engatar a quinta em todos os momentos, só engatam a quinta às vezes, não vão engatar a quinta o jogo inteiro nos outros jogos, até chegar ao tal jogo contra o River Plate na Libertadores, que é o jogo para ganhar. De qualquer forma,
o Flamengo, essa falta de intensidade do Flamengo pode ter criado alguns probleminhas aí no jogo contra o Goiás e contra o Vasco, 2 empates que o Flamengo teve, mas principalmente nisso, o Flamengo talvez tenha jogado um pouco autossuficiente, achando que no final das contas ganha quando precisar. E, em geral, conseguiu, né? O Flamengo desde então empatou esses 2 jogos contra Goiás e Vasco, mas ganhou todos os outros, né? Inclusive jogo contra Corinthians, jogo contra Bahia, 2 times que estão na briga aí por vaga na Libertadores. Mas o Flamengo se mostrou um pouco irritadiço nesses jogos, quando o adversário começou a, falando em bom português, encher o saco. Encher o saco não só do placar, mas encher o saco de ficar amarrando o jogo, de ficar atrapalhando. O Flamengo, aliás, caiu na pilha contra o Goiás, né, um jogo que o Flamengo até abriu 2-0 e acabou cedendo empate. Caiu um pouco na pilha do Vasco no jogo de ontem e também mostrou momentos de irritação na vitória contra o Bahia, até o momento em que a virada vem, né? Tanto é que depois do jogo, depois do gol da virada do Bruno Henrique, o Bruno Henrique vai provocar o Douglas Friedrich, o goleiro do Bahia, e ele até falar, vai fazer cera agora, porque o Douglas começou a fazer cera, enrolar o jogo quando ainda estava 0-0. E, bom, o Flamengo, pelo time que tem, pela campanha que está fazendo, qualquer time conseguir empatar com o Flamengo no Rio de Janeiro é um grande resultado. Então é normal o Bahia jogar no Maracanã tendo como missão um empate. O Douglas, ele deu entrevista no Sport TV falando isso, né? Depois ele até falou, se você tá incomodado com a cera do Bahia, imagina quando vai ser quando encarar a cera do River Plate. E segundo o relato do Douglas, o Bruno Henrique até riu na hora, encarou na bolsa, se cumprimentaram e ficaram até brincando um pouco com a situação. Então ficou tudo bem, mas mostrou um incômodo do Bruno Henrique com aquela cera prematura do Bahia. O River Plate pode também adotar esse tipo de estratégia para amarrar o jogo. E como eu expliquei no vídeo sobre quem é o árbitro da final, vou deixar esse vídeo aqui também. O Roberto Tobar, o árbitro chileno, ele tem um histórico de já ter caído em jogo muito amarrado, ter deixado um time amarrar demais o jogo. Foi o caso do Brasil e Paraguai, quartas de final da Copa América. Então o Flamengo tem que ficar atento a isso, né? E não estou falando porque caiu agora que vai cair contra o River Plate. Não acho isso, mas acho que deixa como lição, deixa como recado para o Flamengo. Então o Flamengo agora, o Jorge Jesus, a comissão técnica e os jogadores têm essa liçãozinha de casa para fazer, estudar a situação, conversar, ver o que aconteceu, para não deixar isso se repetir, porque isso acabou afetando o desempenho em campo. No final das contas, o Flamengo continua ganhando a maioria dos jogos, mas deixou o Vasco reagir, deixou o Goiás reagir, mostrou um momento de dificuldade contra o Bahia também por causa disso. Então fica uma outra lição para o Flamengo. E um outro recado para o Flamengo, e daí na verdade não é meio recado, uma consequência para o Flamengo, que eu acho que o Flamengo estava dando várias pistas de que ia usar um time reserva ou um misto frio. Misto frio é quando é aquele misto, que é um time misto, mas é mais reserva do que titular. Ia usar um misto frio ou time reserva contra o Grêmio, porque é um jogo complicado em Porto Alegre. O Grêmio vai vir babando para querer tirar um pouco o casquinha depois de tomar 5-0 na Libertadores. Então o Grêmio vai querer dar uma resposta, não devolver 5-0, mas ganhar o jogo, né? Mostrar aí, aquilo lá foi acidente, tudo. Então era um jogo que o Grêmio podia vir com muita intensidade, e é o último jogo do Flamengo antes da Libertadores. Então é normal que o Flamengo queira poupar seus jogadores. Agora, isso provavelmente considerava que o Flamengo venceria o Vasco. Essa era a conta do Flamengo. Com o empate contra o Vasco, o Flamengo corre o risco, ainda que eu ache que, assim, é muito difícil o Flamengo perder esse título. Só um milagre para o Flamengo perder o título brasileiro. Até porque ainda tem Avaí e Ceará em casa. Mas se o Flamengo eventualmente perde do Grêmio, joga o time reserva e daí perde do Grêmio, e daí o Palmeiras ganha no fim de semana do Bahia, e no outro fim de semana, que o Flamengo vai folgar no Brasileiro porque vai jogar na Libertadores, o Palmeiras ganha do Grêmio em São Paulo, a diferença cai para 5 pontos. E ainda tem um confronto direto entre os dois em São Paulo. Então, a conta otimista do palmeirense, se o Palmeiras ganhar todos os jogos,
O Palmeiras chegaria na última rodada e o Flamengo perde do Grêmio, e perderia do Palmeiras também, chegaria na última rodada com uma vantagem de 2 pontos para o Flamengo, sendo que o Flamengo vai jogar contra o Santos na Vila Belmiro, que é um jogo difícil. Então seria a conta do Flamengo perder o título. Ainda é muito difícil isso acontecer, porque primeiro que o Palmeiras teria que ganhar todos os jogos, e assim, o Palmeiras está passando muito sufoco para ganhar alguns jogos. Já empatou com o Corinthians, passou aperto contra a Chapecoense em casa, contra a Ceará em casa, né? Passou aperto assim, de quase não ganhou o jogo. Então, não seria de se estranhar se o Palmeiras voltasse a tropeçar, por exemplo, no caso do jogo contra o Grêmio em São Paulo. Mas o Flamengo tem que ficar um pouco atento, né? O Flamengo, porque mesmo que se perder do Grêmio, ele vai ser obrigado a empatar ou contra o Santos na Vila Belmiro ou contra o Palmeiras em São Paulo, para não depender de um tropeço do Palmeiras. Então acho que para o Flamengo talvez eles já estejam contando que se conseguir ganhar um pontinho que seja em Porto Alegre contra o Grêmio, já seria muito bom, porque se o Flamengo ganha um ponto contra o Grêmio, bastaria ao Flamengo ganhar do Ceará e ganhar do Avaí em casa para ser campeão. Daí não importa o que vai acontecer em Palmeiras e Flamengo e em Santos e Flamengo. Se o Flamengo empata com o Grêmio, é só ganhar do Avaí em casa, ganhar do Ceará em casa e o Flamengo é campeão. Então talvez o Flamengo jogue com um misto quente, né? Já tem 3 desfalques, né? O Arão, o Gerson e o Bruno Henrique por terceiro cartão, mas talvez o Flamengo ainda poupe mais um jogador ou 2 no máximo ali, fique com mais titulares do que reservas nesse jogo contra o Grêmio. Talvez não fosse o planejamento inicial, mas o empate contra o Vasco talvez tenha forçado a isso, né? Esse jogo, até pela forma como ele aconteceu, acaba mostrando fragilidades no Flamengo que a gente não vinha vendo tanto, ou que vinham acontecendo ligeiramente, mas não tinham tido impacto como um clássico, chama muita atenção, um jogo de 4 gols para cada lado, tudo, mas acho que não muda a condição do Flamengo de favorito ao título brasileiro, e até eu acho que o meu palpite para a final da Libertadores é Flamengo campeão, tá? Se eu tivesse que dar as fichas lá, que o pessoal tem que dar no bate-bola, eu daria 6 fichas para o Flamengo e 4 para o River Plate. Eu acho que o Flamengo tem ligeiro favoritismo. O River Plate também não vem jogando muito bem nas últimas rodadas, tá? Pro Vasco, o que mostra pro Vasco? Bom, primeiro que assim, o Luxemburgo, eu acho que o trabalho dele como um todo ainda é bom. Ok, bom. Agora, ele tem momentos em que ele mostra algo mais. O jogo de ontem foi um desses momentos. O jogo contra o São Paulo foi um desses momentos em que ele conseguiu fazer uma preparação específica para aquele jogo e ele tirou um coelho da cartola. Ele mudou a formação do time, o time veio diferente e conseguiu um resultado, não só um resultado, mas um desempenho acima do esperado contra um adversário teoricamente mais forte. Acho que o Luxemburgo tem tido bons momentos, com um espírito meio de mata-mata, né? De pegar pontualmente aquele jogo e fazer uma coisa especial naquele jogo. A ideia funciona. Acho que ele ainda não é o Luxemburgo de antigamente, que fazia um trabalho que funcionava como um todo, para o time ser bom durante todo o campeonato. Mas vem fazendo um trabalho bom, ok, assim, ao longo do campeonato, com momentos acima disso, com momentos ótimos nesses jogos pontuais em que o Luxemburgo faz uma preparação especial. Mostra que esse time, até pelas declarações, eu entender que esse time acredita muito no que está fazendo. O elenco acredita muito no que está fazendo no Luxemburgo, isso é bom, isso faz muita diferença. O time não é tão ruim quanto muita gente achava. Não é espetacular, precisa de melhorias para querer brigar por mais coisas, mas não é tão ruim assim. Tem jogadores interessantes. O Pikachu, que é um jogador que às vezes vai bem, às vezes vai lá, a galera às vezes pega no pé, às vezes elogia. Foi muito bem no jogo de ontem, por exemplo, fazendo jogadas decisivas em 2 gols, num preparando a jogada e no outro sofrendo pênalti, né, no segundo e no terceiro gol do Vasco. Então, o Vasco
o Vasco, o jogo de ontem com o Thales Magno, olha, era um jogo perfeito para encaixar o Thales Magno ali, né? A dupla de ataque foi Marrone e Rossi. Se na verdade fosse com o Thales Magno ali, né, como um dos atacantes, era um jogador perfeito, o esquema perfeito para ele fazer essa movimentação, jogar em velocidade. Olha, o Vasco tinha uma perspectiva bem interessante para esse jogo aí, se tivesse o seu melhor jogador, que está contundido agora depois de servir a seleção sub-17. Então o Vasco aí mostra uma boa perspectiva. E assim, pra molecada mais nova, eu não falo nem só pra molecada vascaína, que a molecada vascaína ouve essa história, mas pra molecada em geral, que às vezes tem 15 anos assim, e não se acostumou a ver o Vasco tão em alta. O Vasco é um clube gigantesco, e a camisa pesa demais, essa camisa do Vasco ainda pesa pra caramba. E ontem a gente pôde ver assim como apesar das questões táticas, apesar do Luxemburgo, apesar de alguns erros do Flamengo, mas um Flamengo e Vasco é um Flamengo e Vasco, é um jogo diferente, e o Vasco esteve à altura desse jogo, esteve à altura desse excepcional Flamengo. Se o Flamengo de repente ganha a Libertadores, vai lá no Mundial, o vascaíno vai odiar, mas o vascaíno vai lembrar, quando esse Flamengo, um dos melhores Flamengos da história, mais vitorioso, sei lá o que, pegou o Vasco, foi 4-4 e foi difícil, porque o Vasco é grande, o Vasco é enorme, e isso não pode ser esquecido, porque às vezes esquece, às vezes as pessoas, não é que esquecem, mas elas perdem um pouco essa referência, tá? E é bom ver um jogo desse pra gente lembrar como certos clubes ainda são gigantescos, como certas camisas são muito pesadas. E um Flamengo e Vasco é um jogo diferente, é um clássico legal pra caralho, tá bom? É isso então, se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha, se não gostaram, escreva aqui embaixo o que vocês acharam desse jogaço, e se inscreva no canal, clica no sininho, essas coisas lá, tá bom? Um abraço e até mais.